Enfim, são 5 ou 6 questões que eu levantei aqui que vão culminar em duas outros eixos fundamentais, que seria aquele encaminhamento que Marluce vai fazer de uma gestão da UNEB, quer dizer, como fazer uma discussão, fazer de novo uma reunião como essa, mais ampliada, com os outros campos, participando mais gente nos campos, etc., para a gente discutir a questão da gestão, e uma outra que também, como pensar a gestão da UNEB, então, diante desse quadro que se apresenta para a gente atualmente, né? Quer dizer, esse tipo de lei de mordaça, essa noção toda que a gente está começando a discutir, a tomar pé, porque parece muito estranho passar pelo pró-reitor, né? O indeferimento de um avanço, né, de mudança de regime, e ele não volte porque houve uma equipe. Porque imagine se o próprio reitor... A gente erra. Isso, eu sei, mas... então a gente precisa seriamente, né, discutir essas questões, porque imagine se a professora não faz uma identificação dessa, isso é uma lei, né? Uma lei que, enfim... Então, me parece que, diante desse conjunto de questões, fazer uma discussão ampliada sobre a gestão da universidade e como, enfim, a partir de uma consciência do conjunto da comunidade universitária, se posicionar diante desse tipo de desafio que se coloca agora para a gente. Né? A minha proposta de discutir gestão é avaliação. Avaliação. Das gestões tem um quesito avaliação. Certo. Então é isso. Então eu então tentei formular isso aqui e enfim, vamos lá então. Respondendo ao estudante, nós temos uma pró-reitoria de assistência estudantil que está cuidando realmente dessas questões todas. Mas com relação a negociar com o governo, que por sinal é o segundo ponto aqui da pauta, o Fórum de Reitores está fazendo isso no conjunto. Os reitores, todos eles, nós temos tido reuniões constantemente, toda semana, tivemos a última antes de ontem, com deputados, com secretários, e tentando justamente o conjunto, inclusive hoje já tem um documento dos 4 reitores no portal, que foi colocado hoje de manhã, que o presidente do fórum elaborou e todos aprovaram, a respeito dessa questão da paralisação. Nós não estamos fazendo realmente isoladamente. Ficou certo pelo presidente do fórum, o senhor José Carlos, que essas negociações seriam. E toda semana ele tem convocado e a gente tem participado nas diversas secretarias, inclusive na Assembleia. Um dos pedidos que nós fizemos, me parece que foi atendido ontem, que é chamar para a negociação, que o governo disse que só voltaria a negociação depois da greve. Parece que isso foi concedido. Eu acho que já houve ontem uma rodada, hoje parece que está acontecendo outra rodada dessa negociação. Então, por aí. Você quer responder? Não, só um minutinho. Eu só quero dizer o seguinte. Em primeiro lugar, eu assumi uma culpa que eu não sei nem se é minha, professor. Você está entendendo? Eu só estou tentando resolver um problema. Até porque é minha obrigação mesmo. E, num primeiro momento, houve uma leitura mesmo. Foi equivocado, que foi um erro. E que eu preciso analisar o processo integralmente para ver o que aconteceu no desenrolar. A gente está apenas pegando um último despacho para julgar toda a situação. Então, eu acho que em primeiro lugar, eu sou professor, eu estou pró-reitor e volto a ser professor, eu tenho prazo de validade, né? E nenhum interesse em prejudicar nenhum colega, nunca tive. E volto a pedir desculpas ao departamento. E é só esse caso? Você tem notícia de outros? Não tenho notícia de outros. Inclusive, nenhum processo. A gente está segurando todos os processos, porque qual é a ideia da gente? Primeiro, pagar os que foram publicados. Resolver a questão, para depois, por isso que a gente ainda não publicou, não pediu para o reitor ainda publicar nenhuma nova portaria, porque eu acho que a gente tem a obrigação de garantir o recurso, garantir os salários que foram publicados. No segundo momento, a gente resolveria os processos. Por que a gente, no ano passado, a gente pensou que esse ano nós não teríamos esse tipo de amarra com relação à mudança de carga horária, tanto que a gente inverteu o processo, o professor pedia antes, em outubro, para dar tempo de ser analisado, para começar a vigorar no semestre letivo 2011.1. Só que temos várias amarras, não é um decreto, mas é um fluxo que exige 1000 processos, etc.
Professor Marcelo, só uma questão de esclarecimento. A gente relatou muito a questão das DEs, eu me incluo nesse caso, foi feito pedido e tramita desde setembro e nem publicado foi. Mas também nós temos outros problemas que, de certa forma, a gente não releva, mas interfere. As produções científicas que você tem direito a 10% também não estão sendo saídas em um prazo que eu acho que não dependeria de uma CODES, que era um prazo... Não, é processo interno. E outra coisa, as mudanças de nível de A para B, isso também estão sendo emperradas. Não, esses Né? Então, processos- só terminando o esclarecimento. Como é, professor, que a gente disse que o decreto não interfere no governo, Nas universidades. nas universidades, desculpe, que tudo que ele diz, assim, quando o reitor assina aqui esse relato em 6 de abril, que tudo que se fizer vai para análise da Secretaria de Administração, de Planejamento, desculpe, o que o professor lançou no comunicado, em 26 de abril. Quando a gente coloca para análise, professor, uma questão de esclarecimento, para análise, por mais que a gente diga que não interfere, porque a última análise é deles. Então, aqui a gente está dizendo, esclarecendo que esse contingenciamento não interfere, mas quando a gente lê na íntegra, professor, não é isso que se coloca assinado pelos 3 reitores. Para análise significa, no decorrer de quem faz o orçamento como pró-reitor de planejamento, numa nota explicativa, eu não posso dizer que é para análise, ou é ou não é. E nesse caso, professor, a autonomia da universidade, ela não está sendo ferida, ela está sendo praticamente dilacerada. Esse é um esclarecimento que deve ser colocado. Por favor. Então, falta alguém aí? Por favor, Vou falar rápido aqui, são várias questões. Na verdade, tem as questões internas e tem as questões externas. Mas eu queria voltar à questão de gestão, e Marluz coloca a questão enquanto avaliação, eu acho que é isso mesmo, Marluz. Nós temos a CPA, que fez um trabalho muito interessante de 2006, 2008, os relatórios estão aí, esse trabalho está sendo redimensionado, ou seja, está sendo coletado dados a partir de 2009, 2010, provavelmente vai ser incrementado. Eu acho que todos nós da universidade, é importantíssimo ter esse relatório como referencial, porque afinal de contas ele subsidia para as novas ações. Como também a gente tem que implementar a avaliação em todo o aspecto, não é só a questão da avaliação de gestão. Nós precisamos urgentemente implementar a avaliação de curso, perder o receio, mas construir um modelo com indicadores claros, junto com os programas, junto com os cursos de graduação, junto com todos os segmentos, definir esse modelo e implementar. Eu acho que a gente tem que passar por isso mesmo. Agora, a gente não pode afirmar categoricamente que a UNEB é centralizada em todos os aspectos. O modelo de gestão, ele tende para a centralização, sim, mas ele está, na UNEB, ele está descentralizado. Por quê? Porque o departamento recebe, em termos de recursos específicos para sua manutenção e investimento. Então, assim, é um avanço, inclusive, em relação às outras universidades, até pelo nosso modelo mesmo. Nós somos departamento, mas, de uma certa forma, funcionamos como centro. A gente está descentralizado. Então, uma série de coisas. Se o dinheiro dá, se os recursos são suficientes, aí é uma outra discussão, que a gente tem que realmente fazer nisso. E repensar a distribuição, que já foi discutido em vários momentos. Foram ampliados esses recursos, no caso, na reorganização, porque a gente tem que ser um processo permanente, mas que também há uma grande dificuldade interna de discutir isso e definir. Isso cai naquele exemplo que eu disse anteriormente. Nós temos um departamento com um curso, que é um curso, a princípio, relativamente barato, se você colocar na tabela, não, isso vale tanto, é um curso que relativamente é mais barato. E ele tem um custo aluno 3 vezes mais ou 4 vezes mais do que um departamento em Salvador ou outro departamento no interior que tem 5, 6 cursos. Então, eu acho que isso é importantíssimo, acho importante que a gente trabalhe cada vez mais na divulgação disso e nesse trabalho de avaliação permanente, seja de gestão, seja de todas as situações que ocorram na universidade, porque só assim a gente vai realmente melhorar, inclusive a nossa discussão.
Luiz Paulo. Só para duas coisas. Primeiro, para